Olá, eu sou o Henrique e eu, o Caio e o Avelar vamos apresentar o paper Poison Network Flow Classifiers de autores que são do Northeastern University e do MIT Lincoln Laboratory. Bom, introduzindo, uma das aplicações de Machine Learning hoje em dia é na classificação de tráfego de rede. Muitas empresas usam isso hoje para monitoramento automatizado e para tomar uma decisão caso haja alguma perturbação ou até um ataque. Isso permite uma decisão rápida e até mais segura. E muito comum a esse tipo de infraestrutura são ataques de envenenamento. Nesses ataques, o atacante ele vai inserir um veneno, que é um padrão, no dado de treinamento, e isso vai adulterar o modelo e a sua distribuição probabilística. Dessa forma, o modelo vai prover resultados errados e vai alterar no julgamento do usuário sobre o que está acontecendo. Então, nesse artigo, os usuários estudam como um atacante pode inserir um backdoor no modelo em um cenário apenas de clean label e data only, ou seja, o adversário não pode alterar nem os rótulos e pode apenas modificar os dados de treinamento. Para isso, eles utilizam técnicas de interpretabilidade de modelos para identificar as features mais importantes e conseguir assim manipular elas, e também estratégias para minimizar a detecção do trigger, que é o padrão que eles querem inserir. Então, para isso, eles usam modelos generativos, mais especificamente redes bayesianas. Bom, falando dos trabalhos relacionados, eles trouxeram alguns temas. O primeiro foi Machine Learning para detecção de ameaças, e incluíram trabalhos que falavam sobre detecção de domínios maliciosos, de comunicação de comando e controle, qual comunicação entre atacantes e hosts comprometidos, detecção de binários maliciosos e de produtos que integram uma proteção de endpoint e fazendo uma detecção proativa desses ataques. Outro tema que eles trouxeram foi Machine Learning, Adversarial Machine Learning, que são basicamente os ataques a modelos de Machine Learning. Então, primeiramente tem o Evasion Attack, que é um ataque que acontece no tempo de teste. Então, eles fazem perturbações nas amostras de testes e isso causa o modelo a gerar uma classificação incorreta ou uma predição incorreta. E também eles trouxeram principalmente artigos sobre Poisoning Attacks, que são aqueles que influenciam o processo de treinamento, que é exatamente o foco desse paper. Nos artigos de Poisoning Attacks, eles trouxeram um dos primeiros que introduziu um ataque a dados de imagens, a modelos preditores de imagens, e eles alteravam os pixels das imagens e os rótulos para causar perturbações nas predições. Direcionando mais para o tema do artigo, eles trouxeram dois papers que desenvolveram ataques com Clean Label, que é um dos aspectos trazidos por esse trabalho. E mais recentemente também trouxeram um artigo sobre poisoning a nível de pacote e no espaço de features, que é também um dos vieses trazidos por eles nesse trabalho. No entanto, esses trabalhos anteriores focavam em registros independentes, como malwares ou aplicativos de Android, e geralmente eles possuíam um mapeamento direto de espaço de feature para espaço de problema. Porém, isso não é o que acontece na vida real, porque a complexidade do tráfego de rede é muito alta. Eles são dados que têm dependência sequencial, tem uma dificuldade de inversão do espaço de features para o espaço de problema e tem várias restrições dado a complexidade do dado. Bom, então, como o método deles depende dessa interpretabilidade do dado, eles trouxeram artigos que pudessem fundamentar isso. Então, trouxeram papers que utilizassem o SHAP e árvores de decisão, justamente para identificar as features importantes, em quais condições que elas são mais importantes. Então, eles trouxeram esse aspecto. Além disso, um dos desafios é a geração de dados que pudessem se assimilar com os dados da distribuição real, da distribuição que eles querem invadir, dizer assim. Então, eles escolheram utilizar redes bayesianas, porque uma das opções seriam as GANs, e elas são extremamente complexas. Então, entender como elas manipulam as features já seria muito complicado, não transparente e muito ineficientes, porque elas são realmente muito custosas computacionalmente.
Isso permitiu eles modelarem dependências condicionais e aprender padrões de tráfego manualmente. Bom, então, definindo o modelo de ataque, eles definiram as capacidades do adversário, que são limitadas. Então, ele tem a restrição de fazer um ataque clean label e data only, como eu já comentei. E tem recursos limitados também, que é um acesso a uma pequena quantidade dos dados, que seja de pelo menos uma distribuição similar ao da vítima. E também ele tem que ter acesso ao modelo, um acesso limitado, que é de apenas de consulta, e também acesso para executar modelos de interpretabilidade como o Gini e o SHAP. Definindo o objetivo do adversário, seu objetivo é forçar uma classificação de pontos no modelo. Então, sua meta é associar um padrão a um comportamento específico no modelo. Definindo o alvo, eles utilizaram modelos de Gradient Boosting e Feed-Forward Neural Networks, aplicando isso em cenários de detecção de atividades maliciosas e também de classificação de aplicações, nesse caso, para definir se uma aplicação é banida ou não. Eles utilizaram dados extraídos pelos logs do Zeek, que é uma ferramenta de monitoramento de rede. Então, eles pegavam esses logs de conexão e isso davam dados tabulares e multivariados, como já tinha especificado anteriormente. Então, essa tabela 1 do lado, ela demonstra os dados que eles utilizaram. Essa tabela tem um mapeamento de espaço, no qual o espaço do problema é essa sequência de registros com os dados brutos, e o feature space, o espaço de feature, são os dados agregados estatisticamente que alimentam o modelo. Bom, e essa representação de features é feita, como eu falei, por agregação estatística, usando algumas métricas como contagem de conexões por protocolo, número de bytes por pacote e contagem de IPs, e também com embeddings, que aí utilizaram autoencoders para gerar um vetor de features. Agora eu vou falar sobre a estratégia de ataque utilizada no paper. Vou começar lembrando por que ataques em classificadores de fluxo são particularmente desafiadores. As complexidades inerentes de tráfego de rede fazem com que seja difícil garantir com que o trigger esteja mapeado corretamente a ações realizáveis no espaço do problema. Nesse contexto, definimos 3 requisitos operacionais. Primeiro, o trigger deve ser eficaz. Tem de produzir uma associação clara entre padrão e classe-alvo no espaço de features aprendidas pelo modelo. Segundo, o trigger precisa ser inconspícuo, ou seja, parecido com tráfego legítimo para não acionar analistas ou ferramentas de detecção. Terceiro, o atacante só pode inserir tráfego, não pode remover nem alterar logs já existentes. Então, a integridade semântica e as dependências entre campos, por exemplo, protocolo porta, pacotes bytes, precisam ser preservadas. Essas restrições norteiam todo o pipeline de criação do trigger que vou apresentar a seguir. Agora, a visão geral do pipeline. O método é organizado como um pipeline de 5 fases, que vai do espaço de features para o espaço de problemas, ou seja, do que o modelo vê para o que a rede realmente gera. A fase 1 é Feature Selection, identificar quais campos do log influenciam decisões sobre a classe que queremos manipular. A fase 2 é o Assignment, definir os valores ideais em Feature Space que gostaríamos de ver associados ao trigger. A fase 3 é o Prototype, procurar um ponto real no conjunto do atacante que melhor aproxima esses valores. Isso facilita a viabilidade do trigger. A fase 4 é o mapeamento para o espaço do problema, traduzir o prototype para um bloco contíguo de conexões reais que preservem independências temporais. A fase 5 é a Injection, executar essas conexões para que os logs entrem no pipeline de treinamento. Observe que o pipeline é modular, cada fase admite diferentes técnicas dependendo das capacidades do atacante. Entrando na fase 1, a seleção de features. A escolha das features é crítica porque define aonde o atacante vai colar o sinal do backdoor. Os autores discutem 2 abordagens complementares. A primeira usa SHAP, que é uma técnica de interpretabilidade que atribui uma contribuição a cada feature para a predição de um modelo. O SHAP ele é model agnostic e fornece explicações locais e globais. O problema do SHAP é que ele exige consultas ao modelo e pode ser caro ou levantar suspeita. A segunda abordagem são proxies locais, ou seja, treinar uma árvore de decisão no dataset que o atacante possui e extrair Gini ou Information Gain como estimadores de importância. Esses proxies não requerem acesso ao modelo remoto e, empiricamente, funcionam bem como guia. A escolha entre SHAP e proxies é um trade-off. A precisão da explicação versus custo e risco operacional. O componente ele é intencionalmente modular, ou seja, qualquer estimador confiável pode ser usado. Agora, com as features escolhidas, passamos para fases 2 e 3. O assignment é a etapa onde definimos os valores ideais no espaço de features, ou seja, valores que desejamos que o trigger cause no modelo.
Esses valores devem ser realizáveis por inserção de conexões. A heurística prática proposta é selecionar valores próximos ao top tésimo percentil dos pontos na classe não-alvo. Na prática, os autores obtiveram bons resultados utilizando percentis altos, como 95. Depois, na etapa prototype, procuramos no dataset do atacante o ponto real que minimiza a distância ao assignment no subespaço das features selecionadas. Tecnicamente, isso é feito com uma medida de distância euclidiana restrita às features relevantes. Esse prototype fornece um ponto de partida realista que facilita o mapeamento para conexões reais. Ele reduz o risco de gerar valores incompatíveis com o problema. Finalmente, as fases 4 e 5. O prototype precisa ser convertido em ações reais. Na fase 4, nós identificamos um subconjunto contíguo de conexões no dataset do atacante que, quando agrupadas, reproduzem as estatísticas do prototype. A contiguidade temporal é imposta para preservar dependências e estados, por exemplo, relações entre pacotes e bytes ou entre protocolo e porta, evitando gerar logs com sequências inviáveis. Na fase 5, o atacante executa essas conexões na ordem definida para que os logs cheguem ao pipeline de coleta e, eventualmente, ao treino do modelo. Operacionalmente, isso é realizado por scripts ou serviços sob controle do atacante que simulam as conexões. É importante notar que antes da execução final, o atacante pode aplicar otimizações de stealth, ou seja, reduzir conexões redundantes ou gerar campos secundários com modelos probabilísticos para diminuir a probabilidade de detecção. Olá, eu sou o Caio e eu vou continuar nossa apresentação sobre o artigo falando sobre os resultados experimentais encontrados pelos pesquisadores. Bom, primeiramente, descrevendo um pouco o arcabouço experimental utilizado no artigo, se tratou de 3 datasets quando se trata do conjunto de dados, sendo 2 deles sobre tráfego de botnets, e os autores deixam claros que eles são datasets extremamente desbalanceados para tráfego benigno, e um é de classificação de tráfego, né? E ele classifica o tipo de tráfego, se é imagem, se é texto, se é áudio, se é vídeo, então seria um dataset desse tipo de dado. Bom, as métricas de performance utilizadas para avaliar o desempenho do ataque foram basicamente o Attack Success Rate, ou ASR, né? E é a quantidade de dados classificados erroneamente como o target dividido pelo tamanho do dataset. E além disso foi usado a Performance Degradation on Clean Data, que é basicamente um delta da F1. Então a gente tem o delta da F1 da parte dos dados que foram envenenados, menos o delta F1 do desempenho do modelo de classificação com os dados que não foram envenenados. Os resultados apresentados dessas 2 métricas consistem na média de 5 experimentos variando as sementes aleatórias. E a gente tem parâmetros principais, principalmente o chamado P%, que é a porcentagem de dados que foram envenenados. Foram utilizados 2 modelos baseline, né, para classificar o tipo de tráfego como benigno ou maligno, né, que é o ataque, né, sobre o ataque. Foi um Gradient Boosting Decision Tree e um Feed-Forward Neural Network, né? E é importante destacar que o foco desse trabalho não é entender qual desses 2 modelos que desempenha melhor em classificar tráfego maligno de benigno, né? Mas mostrar a adaptabilidade da estratégia do ataque, mostrar que esse ataque ele funciona independente do tipo de modelo que está sendo utilizado. Então, para isso são usados 2 modelos diferentes. Bom, sobre o impacto das features, foram utilizadas 3 estratégias comparadas para medir esse impacto das features, sendo uma delas o proxy, né, que é a estimação via do modelo próprio da árvore de decisão. O outro foi o SHAP, que mede a importância local, que ele é um método que é computacionalmente custoso. E o último foi o random, que foi uma seleção aleatória, né, que teve um pior desempenho do ataque. Os principais resultados foram que o melhor método a melhor estratégia, né, utilizada foi a estratégia de entropy, né, ou proxy, que superou as outras na média, e a alta eficácia com baixo custo, né, da taxa de sucesso, a ASR de 70%, com só 0,1% dos dados sendo envenenados. O que é importante, então a gente não precisa envenenar grande parte do dataset para a gente ter uma eficácia alta, né, do ataque. Sobre a furtividade do ataque, que é o quanto que o ataque passa despercebido, justamente, foram avaliados 3 gatilhos também, né, o gatilho completo, então só o padrão completo de ataque, o gatilho reduzido, que é focado em reduzir o tamanho dessa pegada do ataque, né, o quanto que o ataque pode ser percebido, e o gerado, né, que é criado através de redes bayesianas para maximizar o realismo, né, o quão real são esses gatilhos. E a eficácia versus o tamanho, que o método Generated cria os mesmos gatilhos mantendo uma taxa de sucesso muito alta, que é o ASR justamente de 0,7. E ele foi a estratégia mais eficiente, né, descrevida pelo artigo. O método Reduced diminui o tamanho, mas ele sacrifica muito o ASR, né, passando para aproximadamente 0,4 em comparação a 0,7 do método Generated. Ainda sobre a furtividade, a gente tem a indetectabilidade no espaço de features, que com o teste de detecção de anomalia, usando um isoforce,
eles falharam em identificar os dados envenenados. Então eles não conseguiram identificar esses dados envenenados. Os scores de F1 foram extremamente baixos, né, de 0.012 até 0.019, confirmando que tipo, o ataque ele é invisível, ele é de fato furtivo para defesa e estatísticas padrão. E em relação à similaridade com o tráfego real, a gente tem que a distância de Jensen-Shannon mostra que o tráfego envenenado ele é muito próximo do tráfego legítimo, né? A distância foi abaixo de 0.24. E o Method Generated produziu os ataques mais furtivos, com essa menor distância estatística. Falando sobre a generalização e robustez do ataque, a gente primeiro tenta responder essa pergunta. O ataque ele funciona contra as arquiteturas autoencoders? Então a gente sabe que o ataque ele foi testado contra modelos que usam autoencoders para aprender features automaticamente, em vez das estatísticas manuais. E isso representa que sim, o ataque ele funciona contra as arquiteturas também. Sobre a versatilidade das tarefas, eles foram avaliados em 3 conjuntos diferentes, né? Sendo 2 deles sobre botnets e o terceiro sobre classificação de aplicações. Então ele apresenta uma versatilidade relativamente alta. E ele induziu o modelo a classificar tráfego proibido, né, de vídeo, por exemplo, como permitido, fazendo com que esse vídeo seja disfarçado como um chat ou uma transferência de arquivo. E mesmo com uma porcentagem de veneno, né, um P% muito pequeno, de 0.1% no cenário de chat vídeo, o ataque teve um sucesso significativo. Em relação à segurança operacional, uma preocupação grande nesse caso é se o ataque quebra o modelo para usuários normais. E não. A gente tem uma queda do F1 muito baixa, ficando entre 0.02 e 0.046, né, em todos os cenários. Falando um pouco agora sobre a discussão levantada pelo trabalho e as limitações práticas, a gente teve basicamente essa questão, tipo a complexidade do mapeamento, que foi diferente de imagens, injetar veneno em tráfego de rede, ele é complexo por conta da natureza tabular dos dados, né? E que o desafio principal é garantir que o gatilho criado no computador se traduza corretamente em pacotes arquivados. Gatilho, no caso, é o backdoor, né? A gente tem um outro problema, que é o problema da janela de tempo, né? Então, ferramentas de monitoramento, ele analisa esse tráfego da rede em janelas de tempo, e se as conexões que formam esse gatilho ocorrerem na fronteira entre duas janelas, né? Então, parte no final de uma janela e parte no início de outra janela, o monitor pode não reconhecer a dependência entre elas. Outra questão é os protocolos interdependentes. Então, protocolos que existem em múltiplas conexões coordenadas, como FTP, eles são particularmente suscetíveis de ser de fragmentação temporal. E que, para contornar isso, o atacante sofisticado precisa dedicar recursos para enumerar esses casos de borda, né, essas fronteiras, e garantir que o ataque ocorra inteiramente dentro de uma única janela de processamento. Agora, para encerrar, eu vou sintetizar as conclusões principais obtidas pelo trabalho. Resumindo as conclusões dos autores, eles demonstram de forma consistente que backdoors clean label, data only em classificadores de fluxo são factíveis e representam uma ameaça prática. É possível obter taxas de sucesso de ataque significativas mesmo com um poisoning rate extremamente baixo. Contudo, apesar de o ataque ser eficaz, ele tem impactos mínimos na capacidade de generalização do modelo vítima quando este lida com dados de teste limpos. Além disso, a técnica não depende de um único tipo de modelo ou de uma única representação de features. A estratégia mostrou eficácia em múltiplas arquiteturas e tarefas de classificação testadas pelos autores. Agora falando de takeaways obtidos pelo estudo. 3 pontos merecem destaque. Primeiro, um adversário com capacidade limitada de inserir dados pode, em certos cenários, atingir objetivos concretos sem precisar controlar labels ou infraestrutura de treino. Segundo, a furtividade é real. Ataques bem desenhados não deterioram métricas globais token por token que os operadores normalmente monitoram, o que dificulta a detecção automatizada baseada apenas em performance agregada. Terceiro, métodos generativos condicionais, aqui exemplificados por redes bayesianas que preservam dependência entre campos, permitem reduzir tanto o tamanho do trigger quanto a distância estatística para o tráfego legítimo, tornando os pontos contaminados mais semelhantes ao background e, portanto, mais difíceis de isolar. Agora algumas conclusões adicionais. A viabilidade técnica do ataque não implica que ele seja trivial de executar em qualquer organização. Existem obstáculos operacionais. O atacante precisa de um vetor que permita inserir tráfego que efetivamente entre no pipeline de ingestão e seja usado no treino subsequente. Também, em ambientes com controle rigoroso de proveniência de dados, retenção de logs ou segregação de fontes, isso pode ser difícil. Além disso, para protocolos stateful, a geração automática de conexões plausíveis ela é mais complexa. Triggers gerados sem validação podem ser descartados ou produzir artefatos detectáveis. Por fim, o fato de o ataque ser stealth em métricas marginais não significa que ele seja completamente indetectável. Um monitoramento mais sofisticado de dependências condicionais e de sequências temporais pode identificar padrões atípicos que escapariam de verificações univariadas. Então, é isso. Obrigado.